Queria pedir a todos que estão nesse instante nos recintos da casa, onde estejam, que nós possamos silenciar as nossas atividades externas, de maneira que nosso mundo interno, local onde habita o Espírito, ainda que oculto em muitos de nós, e saem todos, esse nosso mundo interno possa se expressar cada vez mais e mais em plenitude. Para tal, o silenciar a palavra, mergulho interior, auxilia sobremaneira. Nesses momentos que passamos juntos aqui, são realmente instantes em que podemos estar juntos, é verdade. Porque ao habitarmos no mesmo ambiente físico, caminharmos lado a lado com uma pessoa, em meio a uma multidão, não significa estarmos juntos. A ilusão da separação, aquilo que nos afastou da fonte sublime, da presença do sagrado, seja qual o nome, nos tem mantido em absoluta dificuldade essa ilusão nos tem impedido o único movimento que importa, o retorno dessa própria fonte. Até que nossa consciência possa nos fazer claro que jamais dela tenhamos nos afastado. Mas é preciso um movimento. A ilusão do movimento para romper a ilusão da separação e do afastamento. Quando toda a palavra silencie, apenas uma voz se faça. Nós, por nós, a ilusão morta, haverá apenas vida. Nenhum de nós que aqui estamos talvez esteja firme nos passos nesse caminho que nos leva à plenitude da presença de onde jamais saímos nos repetir. Mas é sempre momento, é sempre instante de entendermos que para encetar este caminho é preciso compreender a união, estarmos juntos. Nesse momento estamos algumas dezenas reunidos no mesmo espaço físico, mas que seja o nosso aprendizado de hoje o entender a reunião verdadeira que nos leva à raiz única de todos os seres, de toda a criação. Estar juntos é isso. Nós queremos, nós ansiamos
nós nos movemos para isso. Seja hoje mais um dia em que esse esforço nos mostre claramente a possibilidade sublime e suprema a realidade daquilo que é um. Sempre foi, jamais deixará de ser, além do tempo, dos espaços, de todas as separações. Que hoje seja um dia de celebrar mais uma vez essa unidade. E o mal será vencido por inexistente. E o bem triunfará por ser a realidade única. E na unidade, ainda que em objetivo, ainda que em propósito, nós possamos celebrar hoje mais uma vez. Em conjunto, os momentos que vamos passar nessa busca. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos à Casa de Cada Rio, casa de todos, especialmente que estão conosco pela primeira vez aqui. De todo modo, sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais um. Bom, eu queria hoje fazer o nosso encontro, a nossa conversa, realmente algo fluido. Eu jamais escolho, jamais é uma muito forte. Muitas vezes eu escolho temas. E aí a gente chega aqui, o tema varia na hora, muda, dependendo da minha condição de impedir menos, ou de colocar menos obstáculo às coisas que estão flutuando por aí como ideias que são interessantes para nós todos, como aprendiz. E eu quero, para aqueles que estão pela primeira vez aqui, deixar claro que a minha posição também é essa, de aprendiz. Em nenhum momento aqui vocês vão ver alguém que está passando por vocês cátedra ou conhecimento por saber ou por ser um mestre ou coisa assim. O que não significa que não existam eles, enfim, e a gente respeita, mas não é o meu caso. Eu não fiz o tema, mas eu trouxe algumas coisas, vocês viram que há coisas escritas ali. Eu pedi a Cláudia que passasse 2 trechos de 2 epístolas. Uma das coisas que dentro do espírito que move o nosso trabalho aqui, uma das coisas que me incomoda muito, de forma muito próxima, muito pessoal, é a maneira de como tudo que Paulo de Tarso fez e escreveu é mal entendido, fica oculto sob véus, a ponto de, em cima das suas epístolas, dos seus trabalhos, até da sua própria vida, se ter estruturado coisas que às vezes são estarrecedoras. E a gente, quando vai olhando, a gente vai dissecando a palavra essa, vocês estão vendo aqui 2 frases de um trecho, e aqui na outra 3, sob forma de 3 frases de um outro trecho. A ideia é exatamente trazer isto para dentro e tentar somar com as coisas que estão nos chegando aqui ao trabalho da casa. Apontando aqui para casa, porque
Essa casa quer ser e vai ser sempre uma casa aberta, onde nós possamos, com ordem, é claro, fazer com que todas as manifestações do Espírito se façam presentes, com as suas individualidades. A gente não coloca regra para ninguém que aqui chegue trazendo uma mensagem espiritual. A única coisa que nós sempre procuramos fazer a partir desse processo, e aí esse é o, vamos chamar assim, o que cabe a mim, como aprendiz com vocês, conduzir esse processo, é fazer com que essas mensagens todas possam ser, da forma como elas vêm, sem interferência em nenhuma delas. Todas aqui, nós temos aqui hoje, inclusive, representantes, só falta o Marcelo aqui hoje, todos os companheiros que trabalham aqui na casa, com as tradições nativas, com a Kabbalah, com a meditação, todos estão aqui hoje, até um dia feliz, muito legal. Com os trabalhos todos aqui, nós temos obsessão, trabalho de paz, mas o fato é conduzir esse trabalho de uma forma que, e esse é a tarefa desse cara aqui que está falando para vocês, como aprendiz, de conduzir isso de uma forma a percebermos nós a identidade que liga tudo isso. Esse é um trabalho que a gente fará aqui sempre, e hoje eu trouxe um desafio, porque você puxar do cristianismo, nas epístolas de Paulo, coisas, e falar sobre essa ótica não é fácil. Isso foi tudo muito tempo, eu diria, vou usar uma palavra pesada, quase que soterrado sobre dogmas, sobre estruturas teológicas, muitas vezes pesadas, em que impõem a nós quase que um peso interno no entendimento e no processo com que nós levamos a vida. A grande mensagem dos tempos de hoje, isso eu tenho repetido aqui, é de que as coisas são mais simples do que parecem. Isso não significa falta ou a inecessidade de trabalho interior. Isso não significa que nós deixamos num laissez-faire, deixar para lá as coisas entregues a alguém que vai fazer por nós. Não significa nada disso. Mas, ao mesmo tempo, é imperativo que nós entendamos que os processos que nos mobilizaram até agora, sob a égide de todas as religiões, trazem e trouxeram sempre com eles, para nós, sim, portas de libertação espiritual, é claro, porque todas as mensagens espirituais vieram sempre através de grandes mestres do Espírito. Todos eles. Se um foi maior do que o outro, se aquele tem preponderância sobre o outro, isso é que gera as confusões. E é secundário. Se nós tivéssemos hoje aqui condição de reunir todos esses mestres, fisicamente num local, Jesus, Krishna, Buda, eu tenho certeza que eles deixariam muito claro que nenhum deles estaria querendo ser o isso, ou aquilo, o Messias, o Salvador. Todos eles certamente deixariam muito claro algo que começa sempre agora a ficar para nós mais claro, que é a unidade dessa história toda. Mas, sob a égide das religiões, o que ficou para nós, das estruturas religiosas como um todo, sem apontar nenhuma delas, esse peso teológico que se expressa também sobre nós como um peso de lei. Então, o Tao Te Ching, por exemplo, diz uma coisa que às vezes é chocante. Eu não vou saber dizer para vocês literalmente, mas é mais ou menos assim. No princípio era o Tao. Do Tao veio o Um. Vejam que o Tao precede ao Uno. Do Uno veio o 2, do 2 o 3 e do 3 as 10.000 coisas. E o mundo, enquanto todos tinham consciência do Tao, era feliz. Quando se esfriou o Tao, começou a se criar a moral. Quando a moral se esfriou, veio a ética. O que eu estou querendo dizer a nós é o seguinte. Isso choca porque muitas vezes as pessoas chamam assim, então peraí, como é que essa história não tem moral, não tem ética, então é uma bagunça? Não. Ao contrário. Mas quando você percebe que o que nós atribuímos como ética e como moral criou esta sociedade que está aqui, isso é algo que a gente tem que parar para pensar.
Nós temos estruturas de justiça, nós temos estruturas... Lei não falta. Estruturas para fazer essas leis serem cumpridas também não faltam. Teoricamente, todas elas são perfeitas e deveriam gerar uma sociedade perfeita. Mas se nós sairmos e olharmos para nós mesmos e olharmos para a sociedade em que a gente vive, nós passamos a perceber que isso não adiantou muita coisa. Estas estruturas externas, pois, por mais que elas tenham o desenho de algo que vem do mais alto, vejam isso que o Tao Te Ching diz. Elas foram surgindo porque se perdeu aquilo que importava, que era essa união inicial com o que é chamado no taoísmo de Tao. Mas nós podemos chamar de divino, nós podemos chamar de espírito, de unidade, de sagrado, o que for. Qualquer das nossas estruturas de linguagem definirá, mais ou menos precisa, todas elas têm precisão, alguma coisa que transcende a isso e que nós perdemos. E isso tornou as coisas difíceis, porque eu puxei isso da Epístola de Paulo de Tarso, onde ele desenvolve esse argumento, e é um argumento muito difícil. As epístolas foram escritas em grego, língua que era, na época de Paulo, como o inglês é hoje. Todo mundo falava o grego. O grego é uma língua que tem uma estrutura muito boa de significação, mas ela falha em determinados processos de estruturação, de sintaxe. Né? Imagina que falamos isso grego, mas para o nosso caso é importante. Porque ela dá margem, todas dão, a muitas interpretações, mas ela, ao mesmo tempo que dá margem a muitas interpretações, é uma língua que fecha muito. E a partir dessa estrutura de língua que Paulo escreveu as suas epístolas, e principalmente essa dos Romanos, o que ele fala sobre lei e sobre liberdade foi muito mal entendido. Quase sempre foi muito mal entendido. E gerou, primeiro, a estrutura muito pesada do catolicismo, baseada num rompimento fundamental com o judaísmo, mas um rompimento antagônico que não era a ideia, nem nunca foi a ideia de Paulo. E depois, dentro do próprio cristianismo, levou a várias cisões, sempre se baseando nessas estruturas que estão nas epístolas, e principalmente nessa que está aqui, que eu hoje saquei duas partes dela, da epístola aos Romanos, que geraram distorções e distorções. E é muito interessante que, quando o Espiritismo veio, uma das coisas que veio como trabalho, logo dentro do trabalho do Chico Xavier, foi um livro sobre a vida de Paulo. Mais ou menos para mostrar coisas que Paulo, no fundo, queria dizer, certamente, né? Estamos aqui num adivinômetro, mas meio em conjunto, todos nós, né? Mas vale para o nosso propósito, mas que são muito importantes nos dias de hoje, no sentido de nos proporcionar o acesso a esse campo de libertação. Não dá muito mais tempo, eu diria, para nós perdermos tempo. Mas não é que venha nenhum juízo final, nem nenhum julgador, nem nenhuma coisa, nenhum cataclisma. O processo é que não dá mais tempo para nós perdermos tempo, porque nós precisamos transcender ao tempo. É importante que nós tomemos campo nisso, consciência nisso. Isso nos dá uma liberdade absurda. E é preciso realizar um trabalho para chegar a essa liberdade. A cada um de nós é demandado e é possível fazer esse trabalho. Mas nós muitas vezes preferimos continuar nos caminhos que são tortuosos, eu não estou querendo dizer que eles sejam errados, dos preceitos, da ética, da moral, pura e simplesmente, vou voltar a dizer para que não fique nebuloso o meu discurso, ou que fique menos nebuloso na minha capacidade. Se nós nos mantemos única e exclusivamente dentro desses preceitos, é muito fácil que nós sejamos levados a aplicá-los de uma forma distorcida. E isto, vou repetir, é o que gerou a nossa sociedade. Como é que se aplica isso de forma distorcida? É muito fácil. Eles passam a ser
estruturas belíssimas de comportamento, de ética, de moral, mas nós começamos a aplicá-lo única e exclusivamente aos outros. Esse é o primeiro passo. E aí, depois que isso acontece, entra num processo de distorção tão grande que nós perdemos a noção que estamos fazendo assim. A inconsciência vai a tal nível que o aplicá-lo exclusivamente aos outros começa a gerar um pandemônio vibratório. E aí, danou-se, porque nós caímos dentro de um processo, nossa grande armadilha é esse grande processo que é chamado por Paulo de lei da carne, em que ele mostra como isso estava sendo mal utilizado à época pelos sacerdotes do templo, que ainda estava de pé, que aplicavam a Torá, com todos os seus preceitos, apontando para todo mundo que estava fora do processo. E, ao mesmo tempo, depois, quando a Igreja Católica apareceu, isso passou a ser aplicado para todo mundo que estava fora do processo. E isso se repete. E em todos os níveis, em todas as escalas. O processo, ao contrário de libertação, é muito outro. Só que ele ficou oculto. Ele ficou absolutamente oculto por esse peso enorme que nós criamos. E um dos grandes pesos, eu hoje vou dar uma saidinha aqui por as coisas que eu gosto de falar, mas rapidinho. Da mesma forma como foi no Aikido. Um desses pesos é a percepção de tempo. A Rose está aí hoje, não? Roselane, não? Eu queria agradecer a Rose que ela colocou, eu até fiz passar pelas páginas de Facebook um vídeo de um site muito importante, interessante, o PAD, em que há uma palestra de um cientista de Harvard, falando sobre tempo, e algo que eu só quero usar isso como exemplo para as coisas que a gente vai falar depois. Pode acreditar que tem alguma coisa a ver. Esse cientista, ele faz uma palestra muito interessante mostrando que ele e a sua equipe, ele é de origem indiana, desenvolveram efetivamente em Harvard o que chama de hiperfotografia. O que é a hiperfotografia? Ele começa mostrando que na década de 50 e na década de 60 se desenvolveu aquilo que a gente já viu no Fantástico, da superfotografia, que utiliza fotogramas em relação de tempo de 1/1000º de segundo. Então são aquelas fotos que a gente vê quando passa de vez em quando no Fantástico, no Discovery, né? Aquela célebre da bala que você atira numa garrafa e ela passa, você vê a bala passando, né? Abrindo, arrebentando, indo. E aí ele diz assim, bom, isso aqui foi na década de 60. Hoje nós fizemos o que nós chamamos de fentofotografia. O que é fentofotografia? É a fotografia que usa uma unidade de tempo que nos assusta. Mas ao mesmo tempo que nos assusta, ela nos estimula, porque ela vai apontar ali exatamente no... Eu, pelo menos, penso assim, estou querendo compartilhar isso com vocês, no ponto nevrálgico, no ponto onde nós temos que trabalhar. Nos serve por dois motivos. Essa unidade de tempo femtosegundo é simplesmente uma unidade que vai a 1/1000º de segundo. É uma relação que a gente custa falar. A gente fala assim 1/1000º, mas só para comparar. Se eu faço algo, se eu pudesse fazer algo, e a gente pode, isso é que eu quero dizer para vocês, num intervalo de um femtosegundo, há um menor ainda, que a ciência já lida, que é o atosegundo, que é o quatrilionésimo. O femtosegundo, vamos imaginar que eu pudesse executar um processo que se executa, vocês vão ver agora na fotografia, algo aqui. Se fosse a escala do tempo que nós vivemos, entre início de um femtosegundo e a chegada ao segundo, ou seja, o intervalo de tempo entre um femtosegundo e 1 segundo, ou seja, nesse trilionésimo de unidades na sua escala, equivaleria a vida toda de expansão e contração de 2 movimentos iguais ao do universo em que nós vivemos. Ou seja, se fosse transferida essa escala para anos, nós teríamos o tempo entre 1 femtosegundo e 1 segundo equivalente a 2 movimentos desde o Big Bang, da singularidade, da expansão, da criação
500 bilhões de galáxias, com as suas 500 bilhões de estrelas, o retorno pela contração, se isso é possível, a gente não sabe nem mais se é possível, mas enfim. O tempo equivalente é um absurdo. E esse cientista falava, se vocês fossem ver esse mesmo processo da bala passando pela garrafa, usando a hiperfotografia, sabe quanto tempo a gente precisaria passar o filme para vocês aqui, pelo hiperfotograma em femtosegundos? 1 ano seguido. Fazer um filme seria muito chato, né? Vocês ficariam 1 ano vendo a bala passando pela garrafa se você usasse a unidade de tempo femtosegundo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Eles descobriram uma coisa interessante. Com isso eles conseguem fotografar a luz. Então eles usam, com essa hiperfotografia, um raio laser que é disparado em relação ao objeto, e quando os fotogramas são todos disparados, você consegue convertê-los em percepção da luz em movimento. Exatamente como ela se comporta, como foi descrito, em ondas que depois se fecham, e há um momento dessa fotografia em que a luz bate numa parede e retorna. Você consegue algumas coisas interessantes, como por exemplo fazer a luz fazer curva. E isso, a primeira vez que eu ouvi, foi de uma entidade materializada ao falar da luz astral para a gente. Olha só, não se assusta quando você olhar uma luz astral saindo, porque ela vai, às vezes ela vai fazer uma curva. Não é nada errado não, é porque essa luz está trabalhando a uma velocidade superior à luz física. Então ela tem uma tendência a fazer movimentos que a luz física aparentemente não faz. Ele mostra que ela faz, tanto que eles conseguem, por exemplo, tirar uma foto com uma fentomáquina, vamos chamar assim, de alguém que está ali atrás da porta, como a Dani, por exemplo, antes de entrar. Eu conseguiria com essa máquina jogar o raio lá e tirar a foto da Dani atrás da porta, mostrando que a luz pode fazer uma foto, voltar e retornar à origem. Mas o que mais interessa nisso tudo é que esta máquina, quando fez essas composições todas, mostrou certos padrões de onda estranhos. E os caras chegaram à conclusão seguinte: esses padrões de onda voltam no tempo. E ele ainda brinca na palestra, ele diz assim: o Einstein adoraria ter visto esse filme, essa experiência, porque, apesar disso ser, vejam, nós estamos falando na escala femtosegundo, mas as ondas de luz retrogradam. Ora, gente, isso pode parecer, por que esse cara está falando isso aqui agora? As ondas de luz voltam no tempo, e daí? Está querendo inventar uma máquina do tempo para voltar ao passado? Acho que mais importante do que inventar uma máquina física do tempo é a gente perceber o conceito que está por trás disso. Ao nós percebermos a história do tempo como uma estrutura, então agora vai ficando cada vez mais claro pelas experiências que ela não é linear e admite inclusive retrogradações, começa a ficar muito sério. Mensagens que nos foram passadas por seres que trouxeram conhecimentos que não podiam ser abarcados pela ciência e que falam de movimentos internos que ferem essa linearidade de tempo que, agora voltando ao começo da nossa conversa, que ficaram pesando sobre nós, porque como a humanidade vive sob o conceito de que o tempo é linear e corre igual a um rio e vai se acumulando, isso vai se refletir no conceito do pecado, no conceito do passado, presente e futuro, no conceito do karma. Porque isso, eu vou frisar muito isso, porque dentro do Espiritismo, por exemplo, essa história do karma como algo a ser vencido de forma pesada, com uma luta, algo a ser resgatado, pago como se fosse uma dívida. Se você não se mexer, aquilo vai te pesar, porque o teu passado está ali, ele não pode ser modificado por nada, a não ser por aquilo que você faz no futuro. Mas fazer no futuro significa fazer no futuro para ir descontando uma promissória do passado, ou seja, ele mesmo não se mexe. Esses conceitos começam a ser sutilmente, hoje em dia, demonstrados falsos. Não é uma subversão da lei, no sentido de você, bom, então agora é a bagunça, cada um faz o que. Não é isso. Mas é um processo de percepção de que a lei é muito mais sutil e muito mais favorável a nós do que nós pudéssemos imaginar. Ora, se é assim, excelente hoje eu dei esse exemplo para mostrar o seguinte: todos os mestres nos falam
de que a estrutura que nós entendemos como tempo é muito mais fluida e manobrável do que parece, e é na razão direta da nossa consciência, do grau de conscientização do nosso estar e ser nessa criação. À medida que isso vai se tornando para nós uma realidade, porque uma coisa também é o conceito entendido, o conceito estudado, o conceito falado e o conceito vivido. Nós temos que nos cuidar para viver isso. Também não é tão difícil não, né? Mas quando ele se torna vivido, as coisas começam a mudar de uma forma ampla. O caminho de um mestre é esse. Quando você se torna um mestre, seja em qualquer aspecto de espiritualidade que você segue, você percebe a libertação desses processos, porque você atingiu esse estado de mestre. Para atingi-lo, há um trabalho a ser feito. E é sobre isso, então, que a gente vai trazer aqui para vocês uma conversa sobre essas duas passagens. Mas começando, já que eu falei de materialização, com uma outra que nos toca diretamente. E que fala muito, por isso eu falei da história fluida do começo, tá lembrando? Isso faz sentido, a gente vai dar umas sambadas mas para tentar se fazer tudo fechar na mesma história. Nesse sábado passado, nós tivemos aqui, e quem está com a gente aqui sabe que eu nunca falei sobre trabalho de materialização aqui na casa. O que eu vou falar hoje? Por dois motivos. Primeiro, que nós fomos orientados pelos nossos amigos a fazer algumas mudanças que vão permitir que esse trabalho possa, inclusive, abrigar mais pessoas. O que não quer dizer que o abrigar mais pessoas é que vai virar uma oba-oba. Até porque essa história não é feita para a gente ver circo nem show. Mas, como isso vai acontecer, e uma das coisas que sempre me preocupou muito é que a gente tem restrição de espaço. Então, o segundo motivo é que a gente percebe o quanto esse trabalho, que ele tem, por aparência, vamos chamar assim, uma atividade que existe desde que o homem é homem, o espiritismo não é dono dessa história, apenas alguns cientistas vinculados à época que o espiritismo apareceu no mundo estudaram isso de um modo muito importante. E aqui no Brasil, calha de acontecer, de haver uma abundância de pessoas que fornecem energia para esse tipo de coisa. Objetivo o quê? Você tem, então, um trabalho em que as entidades se corporificam. O que é isso? É um pouco diferente da atividade mediúnica normal. Corporificação é como se a gente pudesse ter aqui alguém invisível, temporariamente formado, e vai lá trabalhar com uma pessoa. Isso aconteceu ao longo da história, acontece o tempo inteiro, às vezes até mais do que a gente pensa. Eu brinco muitas vezes, quantas vezes você lida com gente que não é pertencente a esse nosso universo, que a gente chama ele de físico ou de material? Aqui. Você lidou várias vezes, muitas vezes com alguns e não sabia quem era. E aí? Não precisou ter medo, né? O fato é que a gente lida muitas vezes com seres assim, que são seres que não, naquele momento ali, estão presentes, mas são corporificação, é o que a materialização leva a acontecer. O objetivo disso é o objetivo de tratamento de pessoas que vão com doenças graves, que são escolhidas aqui, uma escolha difícil, quase de Sofia, porque a gente tem limitação, às vezes, de número, e você fica com duas pessoas, por quem eu vou escolher? A gravidade. Mas mais do que isso, e por isso eu estou falando com vocês hoje, e vou chegar lá, esse trabalho está se mostrando a nós cada vez de uma forma mais ampla, atingindo certas, ou pelo menos nós estamos enxergando isso agora. Não é que talvez tenha começado, talvez já exista há muito tempo, mas a gente agora está começando a enxergar isso. Ele tem uma amplitude muito maior. Esse último trabalho foi muito claro. Foram atendidos aqui casos extremamente, em princípio, que não tinham nada a ver com o trabalho de cura, de física, de doenças como câncer, como doenças degenerativas graves, mas foi muita coisa voltada para um outro tipo de cura e ficou algo extremamente intenso. O que só faz uma coisa da nossa parte, aumentar absurdamente a responsabilidade.
baixar totalmente o grau de curiosidade e tentar compartilhar isso aos poucos com um número crescente de pessoas dentro da casa, fora. O trabalho começou a abrir um campo extremamente grande de ação e deixou claro que os nossos amigos estão mostrando com clareza, com muita evidência, essa história de que nós estamos chegando numa hora de libertação muito rápida. Foram atendidos nesse trabalho pessoas que desencarnaram, morreram, e que nos nossos padrões de ética, de moral das religiões, às vezes seriam apontados assim, tipo, bom, você fez isso, terá que passar por aquilo. Você fez isso, terá que sofrer aquilo. O que nós vimos foi o contrário. Foi um processo de libertação muito profundo e muito intenso em coisas que o nosso juízo normal nos diria o inverso. Ou, pelo menos, não seria tão, vamos chamar assim, profundo e libertador como está se mostrando. Então, o que eu estou querendo mal compartilhar com vocês é que nós estamos num momento, como raça humana, talvez único, em que é possível nós avançarmos patamares de conhecimento interno, de transformação interna e, por consequência, de transformação da sociedade, de uma maneira que talvez não tenha acontecido, ou talvez tenha acontecido quando essas civilizações perdidas, né, que viveram já no planeta, tivessem alcançado o seu apogeu. Por que e quem foi o espírito que apontou isso para a gente? Eu vou compartilhar isso com vocês. Nós tivemos a materialização de uma entidade que aponta muito essa história. E não veio dentro do espiritismo. Ela vem do catolicismo. Para mostrar que essa história não tem muita coisa a ver. Um espírito chamado Bernadette Soubirous. Para muita gente faz sentido, isso talvez para outros não faça. Bernadette Soubirous foi a vidente que em Lourdes teve 16 aparições de uma senhora. E é muito interessante, a gente tem que contar, porque quanto mais a gente conta a história, me lembra aquela história do Baal Shem Tov, né? Porque a gente sabe hoje é contar a história. A gente não sabe mais como é que acende fogo, onde está a floresta, né? Como é que fala, mas as histórias a gente sabe contar. E às vezes nessa história de contar a história, a gente vai percebendo por debaixo dessa coisa que a gente põe nas capas que a gente coloca, sejam católicas, sejam espíritas, seja o que for, judaicas, ou o que for, vamos percebendo a essência. E Bernadette mostra com clareza essa essência. Ela vivia nos Pirineus, um lugar extremamente místico na França, fica ali encostado na Espanha, né? Uma vila que não era nem pequena, Lourdes não era uma cidade grande, mas também não era pequena. E lá, aquele sul da França ali sempre foi, ainda naquela época ainda era, não tinha muita ligação com a civilização francesa, se falava um patois, um dialeto muito próximo do espanhol. E ali eram os druidas, ali uma civilização dos celtas viveram muito ali, o xamanismo acontecia, havia o catolicismo estava totalmente banhado dentro de tradições espirituais muito antigas. Apesar disso, ela era católica, e um belo dia, ela andando com as amigas perto de um rio, perto da cidade, olhou para uma gruta, sentiu um fenômeno de efeito físico, passou lá um vento dentro dela, ela ia tirar o sapato para brincar no rio, parou, aí viu que não tinha árvore nenhuma mexendo, voltou para pegar, sentiu o vento de novo, ela já estava sem sapato, quando ela olha para o nicho de uma gruta, ela vê uma luz e uma mulher ali parada de branco. E essa mulher foi tratada pelo seu dialeto como Aqueró, aquela, até o último momento. No final ela disse que era Miriam ou Maria, mas por 16 aparições ela era tratada como Aqueró, aquela. E aí no final ela diz quem ela era, mas Bernadette, o que ela faz? Ela se entrega por completo. Ela tem essa evidência, ela vive numa família muito pobre. Quando termina esse ciclo, ela, dentro da sua cultura,
da pobreza, não tinha muito o que fazer, é acolhida dentro de um convento que existia em Lourdes, de uma ordem cuja sede era a cidade de Nevers. E depois de 5 anos, ela vai como freira desse convento para essa cidade. Ela viveu 36 anos. E fora da sua vida física, na sua atividade física de vida, ela fez quase nada. O máximo que ela conseguiu fazer quando foi para Nevers como freira era cuidar da enfermaria ali das outras irmãs. O convento não tinha atividades sociais fora, de pobres, não atendia muita gente. Ela ficava só ali. Mas o lema de Bernadette era o seguinte, e esse lema ela entendeu perfeitamente, nos seus 36 anos de vida: Deus em tudo. Então, dentro da sua estrutura católica, o que ela fazia? Ela saiu dali, ela disse assim, olha, outra coisa, uma humildade fantástica, até demais, vamos chamar assim, porque ela sempre dizia, eu sou a pior, não sou, né, eu sou a pessoa mais ignorante, certamente se houvesse alguém mais do que eu teria sido escolhido para ter isso, porque depois ela não viu mais nada, ficou dentro desse convento, se entregando a esse sagrado, a Deus, como ela chamava, e a Jesus, é claro, dentro do catolicismo, a Maria. Mas o que ela fez que chama tanto a nossa atenção? Porque ela não fez nada fora, ela não saiu para fazer grandes obras sociais, ela não criou nenhuma ordem nova, ela não saía para curar ninguém, ela não teve efeito físico nenhum. Esse aqui. Mas ela fez algo muito mais importante do que tudo isso. Ela mergulhou dentro dessa consciência de vida, com todas as limitações. E o que aconteceu? Ela se transforma, é canonizada, Lourdes ficou lá. 2 fatos importantes na vida dela. Primeiro, numa das aparições, ela chega, a Queró vira para ela e aponta assim para ela e diz assim, vai ali e tira água daquela fonte. Ela olha para ela na gruta, né, uma gruta natural com um nicho onde a senhora aparecia, ela vê aquela terra e ela tira água da fonte, o rio passava atrás, o riacho, ela vai para o rio. A Queró fala assim para ela, aponta de novo, tira a água dali. Ela olhou aquela terra, então é ali, né? Ela começou a meter a mão na terra. E as pessoas que olhavam o evento sempre ficavam ali, só viam ela. O máximo que viam às vezes era uma luz brilhar dentro do nicho, mais nada. E o que essa mulher está cavando aqui? Ficou doida, né? E ela ali cavando, com a mão. Aí daqui a pouco ela tira uma lama. Aí a Queró fala para ela assim, bebe. Aí ela foi, legal, porque ela, peraí, deixa, bebe, tá, mas se cavar um pouquinho mais. Aí cavou, saiu uma água lamacenta. E dessa água lamacenta ela bebeu, ficou com a cara toda cheia. Então quando ela virou aí, agora que enlouqueceu mesmo. Ela bebeu aquilo, levantou-se, voltou para perto da aparição, ela ficou um tempo com ela, e as pessoas começaram a perceber que daquela lama ali começou a correr um filete de água. No dia seguinte, aquele filete estava mais claro. 3 dias depois, daquele lugar que ela cavou com a mão, está hoje, quem foi a Lourdes, aqui, que visita ou vê, sabe que existe lá uma série de bicas, onde os doentes vão se curar, que são desta fonte, que ela, no primeiro momento, colocou na cara como lama. A água é forte, o lugar é um lugar forte, é um lugar místico, porque ele estava vinculado a outras religiões, inclusive, que não a católica. As tradições xamânicas, druídicas ali são muito fortes. Agora, é muito interessante o seguinte, eu puxei essa história de novo para entender o quê. O trabalho que ela fez foi, ela cavou essa água, Lourdes virou o que virou, ela saiu, foi para o convento, ficou lá dentro até os 36 anos. Ela entrou no convento com 27 e ficou até os 33, onde ela morreu, desencarnou. Quando ela se materializou aqui no sábado, esse sábado agora, ela optou por se materializar exatamente como ela tinha aparência física. Mais ou menos 1,50 m, muito magra,
Só que o que chamava a atenção nessa 1,50 m, nessa magreza, era a luz que iluminou o nosso recinto, que é pequenininho, né, aqui embaixo, e essa luz rebatia, né, vinha, quem estava lá viu, mas quem não estava também, estar lá não queria dizer absolutamente nada, nem privilégio, nem ninguém é melhor, porque estava ali ao contrário. Mas mostra o seguinte, o que ela soube fazer? Ela estava mostrando com clareza ali. Acender luz dentro de si. E aí o trabalho externo, ele passa a ser algo que está vinculado a esse processo de unidade. E se transforma em quem é, porque o trabalho espiritual de Bernadette sobre Hus é algo que transcende muito a nossa percepção. Outra coisa interessante, isso acontece em 1857. Já tinha havido 20 anos antes, 27 anos antes, uma aparição para uma outra vidente em Paris, para Catherine Labouré. Depois vai haver em Fátima. Mas o que Miriam pede a elas todas? Oração e mudança, ou seja, dá a elas, dá a essa Bernadette, dá às crianças de Fátima, dá a Catherine, a condição de elas movimentarem forças para converter, linguagem católica, os pecadores, ou para salvar os pecadores. Ora, isso acontece exatamente no mesmo momento, é contemporâneo ao trabalho de Kardec no Espiritismo. E Kardec, ele faz um trabalho de Hércules, porque primeiro ele pega aquela fenomenologia toda que estava ali explodindo, inclusive dentro do catolicismo, porque já desde 1830 que os fenômenos aconteciam dentro do catolicismo, inclusive com a aparição 3 vezes seguidas de uma entidade dessa grandeza, e Kardec começa a trabalhar aquilo tudo, junta o negócio todo, e ele desencarna muito rápido. Não sei se vocês têm noção disso. Kardec desencarna subitamente, na hora em que ele tinha feito em Paris uma estrutura que ele estava sendo inclusive atacado pelos seus pares por dizer o seguinte: você está criando uma ordem aqui. Você está fazendo dentro do Espiritismo uma ordem. Não era verdade. Kardec naquele instante ele estava somando pessoas porque ele compreendeu perfeitamente que tudo que o Espiritismo fizera até então tinha sido dar um passo, mas o passo mais importante era mostrar aquilo que no catolicismo estava sendo apontado da forma do catolicismo, ou seja, vem a senhora para dizer, orem pelos pecadores, transformem os pecadores, façam penitência, que era possível. E ele percebia isso, o que ele queria era estudar isso. O projeto dele era nessa vila, juntar pessoas para entender o seguinte: como é que o trabalho interior transforma o que a gente chama de karma, né? Ou seja, ele morreu com muito mais perguntas do que respostas, ainda bem. O que aconteceu depois, é claro, o Espiritismo, como todas as estruturas religiosas, ganhou, né? A gente acha que na vida as coisas são boas quando são estáveis, né? E os grandes mestres desafiam a gente o seguinte: olha, na hora que você começar a acreditar que você chegou em algum lugar e começou a ficar legal, estou bem, já estou entendendo mais ou menos, é hora de você dar um tapa na cabeça e para aí. A vida espiritual é um caminho. E ele não para. Na hora que você chegou e está fazendo sentido, fechou, legal, ok. Fechou agora. Mas onde eu vou encontrar um ponto de ligação para esse fechamento mostrar que não é fechamento nenhum? Está aberto para algo entrar ali, reavivar, fecundar e fazer aquilo crescer de novo. Os grandes mestres têm essa consciência, nós não temos. O Espiritismo, como todas as coisas, seguiu para dentro de uma cristalização, e dentro do Espiritismo, o karma, esta lei de causa e efeito, tomou um peso que não devia tomar. Os trabalhos do Chico serviram para mostrar isso com clareza, mas os trabalhos do Chico foram muito mexidos. Mas hoje a gente tem, se você vai lá e garimpa dentro dos livros do Chico, do André, do Emmanuel, você vai ver, do Emmanuel, você vê isso surgir ali de dentro. E o Emmanuel, que tem essa vinculação, aí eu vou chegar lá que está escrito aqui, já perto da hora de terminar. Que processo é esse que uma Bernadette realiza? Que Teresa de Lisieux realiza? Você vai olhar, o século XIX é muito interessante, porque ele junta ali mestres de todas as ordens. Você vai ver grandes cabalistas, você vai ver
os Baha'is surgirem dentro do islamismo. Você vai ver no Oriente todos os grandes mestres do Vedanta trazendo um sopro de renovação, inclusive trazendo para o Ocidente esses conceitos. Você vai ver um fervilhar de espiritualidade. E no catolicismo, isso acontece com essas simples recomendações da mãe, né, da forma mãe materna, da face materna de Deus, através da figura de Maria de Nazaré. Naquele momento ela expressa a maternidade divina ao dizer: é importante que vocês entendam que é possível essa transformação. Portanto, recomenda-se a oração o tempo inteiro. A oração passa a ser um instrumento de trabalho para o cristão católico. Coisa que tinha antes, era só um instrumento ritual. Até então a oração não tinha força, não tinha fogo. Era alguma coisa que você ia lá rezar o Pai Nosso Ave Maria, porque o padre te mandava rezar, geralmente quando você ia confessar. Ou quando você ia para a missa e fazia ali o ritual acontecer. Mas foi mostrado com clareza a força da oração. Se você vai olhar todos os outros mestres que vêm chegando dentro da Kabbalah, isso era claríssimo. Né? Quer dizer, o Hassidismo já no século XVIII já trazia para cima essa coisa da espiritualidade como força de junção com Deus, de ligação ao divino, de despertar divino em nós. Antes e acima de tudo, no catolicismo, como isso estava atrelado à figura de Jesus, e ele foi o primeiro a dizer que ele não era o Messias, no sentido que a gente entende o Messias, ou seja, o que é Messias é a consciência, e essa consciência messiânica é algo que é propriedade comum, não pertence a um só, a um Salvador. Nós todos somos a potência dessa consciência. Ora, no século XIX surge esse fervilhar. Lógico que essa história anda como a humanidade anda, parando e andando, mas com stops e goes, mas nós estamos indo e chegamos ao momento, porque a ciência hoje nos ajuda, porque todas essas estruturas que hoje são livres para falar nos ajudam, de modo que você possa ver o que elas têm de comum e não o que elas têm de diferente. Hoje é claro para a gente, você pode olhar dois grandes mestres, se você não está vinculado a nenhuma escola fanática religiosa, ou seja, ela, né? E elas existem em todos os lugares, há fanáticos em todos os lugares. Se você olha sem esse olhar, você vai perceber com clareza que está se falando sempre da mesma essência, apesar de ser muito importante que as linguagens diversas existam. Por quê? Porque nós estamos ainda nesse mundo da diversidade. Nós estamos vivendo na diversidade que ficou transformada no que Paulo de Tarso chama disso aqui. Eu vou sublinhar de vermelho. E que muitas pessoas ficam a lei do pecado. A lei do pecado é o sujeito pegar lá os mandamentos lá e não cumprir, é fazer isso, é fazer aquilo. E tome julgamento, né? E tome ponderação, e tome em cima, quer dizer, ou você sucumbe àquilo, porque para você romper essa lei do pecado, você precisa correr atrás de algo que fica claro que passa a ser maior do que a sua capacidade física. É como se você chegasse, eu dei esse exemplo aqui na semana passada, né? A lei do pecado, para você rompê-la dentro desse molde, é uma coisa que chegar esse morro aqui de cima, entregar uma marreta, derruba lá o morro, tira lá umas pedrinhas de granito para mim, abre um túnel com essa marreta na mão. Vai demorar, sei lá quantos 1000 anos, não contam. Essa lei do pecado que nós nos escravizamos foi um entendimento errado do que seja pecado. Também não é novidade. A história de que pecado só existe um, por isso é que ficou a história do pecado original, tão mal entendida também, né? Ficou uma fantasia danada em uma pessoa lá, que a gente nunca... Quem conheceu Adão aqui? O cara pecou e a gente ficou... Ora, o sentido disso é muito mais profundo, quer dizer, não pode ser essa... E muito menos seria, um pecou e veio um outro e salvou. Isso é tudo muito
muito mais profundo, mas é muito mais simples ao mesmo tempo. Muito mais desafiador para nós, mas ao mesmo tempo muito mais simples. O pecado que é único, a própria palavra, quem já está aqui já sabe, já está cansado de ouvir, vem de uma raiz que fala de separação e ilusão. Ora, se pecus, que leva ao latim persa, do latim pecus vai às línguas vernáculas persa, pedaço, separado, a palavra pecado, que é única e por isso é o original. Quando você sai de um jardim do Éden e é expulso dele, você se separa da fonte original desse jardim e, portanto, entra dentro desse reino aqui. Reino da morte também não é o que a gente pensa, só a morte física, porque a morte física nós sabemos hoje em dia que ela não existe. A transcendência à morte, nós sobrevivemos à morte física. Gente, eu acabei de contar para vocês uma história daqui, ou vocês vão sair daqui dizendo que eu sou um maluco, um débil mental, pode ser mentiroso também, porque, né, esse cara ali está em cima de jogar um em cima da gente que viu a menina materializando o caô. O caô já não passou, tem uma coisa mais moderna para mentira, continua sendo caô. Tá bom. Enfim, o que a gente tem que entender, porque imagina o seguinte, a gente está ali convivendo, ninguém está ali para brincar, a gente tem um processo, né? É um testemunho para compartilhar com vocês de que, claro, o que só faz aumentar a responsabilidade. Lembra aquela história do Tomé, de que, né, a gente não estava pedindo para ver, mas já que viu, olha ali, já que viu que a coisa não tem a transcendência, ela existe, mas o fato é o seguinte: sobreviver é uma coisa, a morte física. Estar vivo é outra, porque morto a gente pode estar agora. Aliás, eu não duvidaria em apostar que estamos nós todos aqui numa assembleia de mortos. Completamente mortos por força disso aqui. A gente está sob essa lei e a gente está sem. Porque o nosso conceito de vida está preso a essa história daqui, quando no fundo a morte é algo mais profundo. A libertação da morte, a única boa notícia dessa história, e é onde o Paulo começa a bater, e vai calhar com o que a gente está falando aqui. Paulo diz o seguinte: a lei do espírito da vida, ele usa esse termo, que tem que tomar cuidado com ele, é em Cristo, porque não se pode prender isso a uma figura física externa a nós. Essa palavra Cristo é a mesma palavra de ungido, que significa Messias, ou seja, a lei da vida que nos leva à consciência messiânica. A gente poderia ler essa frase assim: te libertou da lei do pecado e da morte. Que lei é essa da vida? Espera aí. Segundo trecho, ainda para os Romanos: vós, porém, não viveis segundo a carne. Ele já está dizendo aqueles que já começaram, né? Isso daqui libertou. Esse daqui ele está dizendo para aquelas pessoas que também estão em processo de libertação: já não viveis segundo a carne. Essa lei aqui, essa aqui é a carne, né? Porque carne aqui também toma um outro, não pode ser visto apenas como, porque aí começa a entrar a ética, a moral, e você começa a achar que o corpo é ruim, que as coisas, né? Quando isso é um processo, o grande desafio é esse: como é que você faz essa história toda pertencer a um sagrado, a um divino? Porque senão, esse sagrado, esse Deus, era muito... Eu não vou falar a palavra, mas vocês já viram tudo que eu pensei. Como é que ele faz uma coisa para dar rasteira em você? E cria uma coisa que é ruim, que é pecado, para te fazer ou cair ali, ó, o cara vai cair. Esse conceito tinha que estar dentro dele. Então, se estava dentro dele, é claro que não é assim, porque o que é que a gente não entende o processo. Então, o nosso processo é fazer isso tomar um sentido que tem que nos libertar, porque exatamente por isso é que nós estamos aqui. Quando a gente separou,
Essas coisas passaram todas a existir, essa percepção de que Deus teria criado criaturas para escolher entre o bem e o mal. Tá, mas quem foi que criou o bem e o mal? Não foi? Ah, Deus não foi quem criou o bem e o mal. Então, caramba, tem um outro Deus aí na parada que a gente não conhecia. Ora, claro que nós todos somos deuses. Mas a unidade divina é algo que... Essa unidade do sagrado é algo que... Mas... Deixa de me empolgar, eu vou voltar para cá. Essa carne é o que nós estamos falando. Mas segundo o Espírito. Não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Está escrito lá na Epístola: se o Espírito de Deus habita em vós. Quem é que habita? 2 pontos. Novamente se repete a expressão em Cristo. Grega, que significa ungido, e que significa Messias. Ora, se o Messias habita em nós, é claro, a primeira conclusão é que ele não está lá só naquela figura que foi um dia lá para a cruz, que Deus botou no altar. Se ele habita, o que habita? O que é essa natureza? Agora eu vou me valer de um outro, para terminar, me valho de uma outra escritura, que surge, volta à luz, os gnósticos que são responsáveis por esses chamados evangelhos, que foram descobertos a partir de 1945, né? Todo mundo também conhece essa história. O mais famoso deles é esse que está aqui, é uma tradução que é boa, do Berto Roden, mas só para vocês saberem, existem mais ou menos 35 evangelhos além desse, todos eles extremamente interessantes. Os gnósticos eram um ramo dentro dos cristãos que tinha uma vinculação muito forte com a Kabbalah, sempre teve. Se você olhar os escritos, você vai ver as escolas cabalísticas ali, muito, e que por isso mesmo tinham e propunham uma liberdade espiritual muito grande. Havia várias formas de pensamento, vários pensadores, e quando o catolicismo se estrutura como religião formal, passa a não interessar mais a existência, o combate é feroz, os gnósticos desaparecem de cena muito rápido, né? Logo ali, 400 depois da Era Comum, você já não vai ouvir mais, não vai ver mais os gnósticos em ação. Bom, mas enfim, em 1945 um pastor achou, e aí veio à luz uma série de coisas muito interessantes, como essas que eu vou ler aqui, que vão fazer sentido com o que está aqui. Olha que coisa interessante essa história de separação, essa história de que a carne, viver segundo a carne, significa o contrário de viver segundo o Espírito, mas não é o que a gente pensa numa primeira análise, porque não é aquela história de viver segundo a carne, não é isso. Viver segundo a carne é viver nesta lei aqui, que atribui à carne algo mal. E você, quando vive aqui, você está se somando, se concentrando, se fechando dentro dessa lei de separação. Você fecha os teus horizontes. O Espírito, ao contrário, liberta. Se o Espírito habita em nós, como é que você chega a essa lei do Espírito? No Evangelho de Tomé, algumas passagens são fabulosas. Eu vou ler algumas para vocês. Ele não é composto de história como os outros, ele é composto do que se chama de Lloyd Jones. São passagens, algumas delas que existem nos Evangelhos que a gente ficou conhecendo, outras não. As que eu vou ler para vocês aqui são quase... Uma delas, ela é parecida, mas ela dá uma ajuda para a gente para entender o trabalho que a gente precisa fazer. Que é o trabalho que a Bernadette fez, que é o trabalho que Teresinha de Jesus para os católicos fez, que é o trabalho que o Yogananda fez, que é o trabalho que todos os mestres, todos, dentro das suas linguagens espirituais fazem. O que a gente pode fazer? Aqui diz, o número 22, Jesus viu crianças de peito a mamarem e então disse a seus discípulos: essas crianças de peito parecem com aqueles que entram no reino. Perguntaram-lhe eles: se formos pequenos, entraremos no reino então? Respondeu-lhes Jesus: agora que vem, se reduzirdes 2 a 1, se fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior,
se fizerdes o de cima como o de baixo, se fizerdes um, o masculino e o feminino, de maneira que o masculino não seja mais masculino e o feminino não seja mais feminino, então entrareis no reino. Eu ficava um ano com vocês aqui, para a gente aprender juntos, mas nos nossos poucos minutos a gente está falando o seguinte: o grande trabalho, se existe uma separação original, o grande trabalho de volta para que esse espírito que habita, possa libertar e voltar a brilhar, a alusão da luz é essa, a luz. Isso aqui tem uma vinculação entre ele usa a palavra reino. Jesus falava em aramaico, então a palavra reino aqui, a gente vai, quem conhece, né, sabe, vai sempre imaginar a face feminina de Deus, que é a equivalente à nossa alma, ou às nossas almas. É ela que nós temos que fazer, por isso que a alma é tratada como feminino, e aí ele vai chegar no final para dizer, novamente voltardes a fazer um, de modo que um e o outro sejam não mais um e outro, sejam um só. E o interior e o exterior sejam uma coisa só. Isso tem um detalhe fundamental. Porque quando alguém chega a esse estado de consciência, realmente, para valer, o interior e o exterior são uma coisa só. O que significa? Na hora que um ser desse para rezar, ou para meditar, ou para se entregar a um trabalho interior, ele está fazendo um trabalho externo. Às vezes muito longe daqui, no tempo e no espaço. Quando um ser tem esse grau de consciência, ele está liberto dos estados que nos limitam. Eu dei aquele exemplo do femtossegundo para a gente entender os milhões de anos que a gente olha pela frente e acha que são milhões de anos, podem se reduzir por essa liberdade. Passam a não significar tanto isso. Desde que você faça isso, de cima e de baixo, o masculino e o feminino. Se você faz isso, então você entra no reino. Vou ler outra passagem. Eu separei algumas, todas elas. Vai falar no número 82, não a figura humana de Jesus, mas a consciência que está ali. Mas o Espírito divino, o Cristo, o Messias. E se ele está falando aqui, ele está falando também aqui, dentro da gente. Na hora que a gente achar que isto... Achar não, na hora que nós acharmos, vou voltar a palavra achar. Achar mesmo, achar, quem acha? Que encontre isso. Quem está perto de mim, está perto da chama. Quem está longe de mim, está longe do reino. Isso não faz sentido na figura humana, mas faz sentido no estado de consciência. Quem está perto está longe. Quem está perto da chama, quem está longe de mim está longe do reino. A última passagem, e aí agora vocês vão ver a semelhança dela com uma passagem dos outros evangelhos, que fica também às vezes para a gente passar como uma hipérbole maluca, né? No número 106 ele diz, para a gente terminar: disse Jesus, novamente ele repete sempre a mesma passagem, mesmo tema: se de dois fizerdes um, então vós fareis. Vos desculpem, vou ler de novo. Se de dois fizerdes um, então vos fareis filho do homem. E então, se disserdes a este monte, retira-te daqui, ele se retirará. Vocês já viram isso numa outra passagem, a história da fé. Mas o que é a fé no hebraico? Emuná, não era o que ele falava, ele usava esta palavra, que é certeza, não é fé no sentido religioso, e que tem a ver com esse estado de união dos polos, das oposições aparentes, sem que isso, a fusão é uma fusão que ao mesmo tempo não dissolve, ela, enfim, a linguagem não define, mas o fato é, ele associa aqui, quando ele diz, se vocês têm certeza e dizem esse monte, está isso no Evangelho de Marcos ou no Evangelho de Lucas, se eu não me engano. Aqui ele está falando algo complementar. Para se ter certeza de uma coisa, é preciso fazer essa unidade acontecer. Dois virarem um. O que em nós conflita precisa ser resolvido.
Aí faz sentido. O que é você fazer de 2 um? Ora, tem a ver com a justiça, porque justiça, a própria palavra, igual ao pecado. Né? Está aqui, já está cansado de ouvir também. Se o pecado separa, a justiça une. E isso é o significado real de justo. O justo é aquele que se uniu nessa separação, retornou, pegou o 2 e fez 1. Né? Tanto que as calças podem ser justas ou largas. No caso hoje a minha está larga, vamos chamar assim. Justo, eu vou voltar para a gente dar uma refrescada no sentido. O justo é aquele que está absolutamente colado, a tal ponto que se funde com essa realidade, e isso é muito sério. Esse é o justo. O justo de que você condena um terceiro, essas são as degenerações que eu falei lá no começo, que começaram a surgir a partir da hora que a moral aparece, que a ética chega. O justo passa a ser aquele cara que cumpre a lei, mas geralmente ele está cumprindo aquela lei num nível muito superficial, quase só para mostrar para a galera que ele está ali de bonzinho. No fundo, ele está longe da justiça, porque a justiça é a união, é uma transformação que cabe a nós fazer, e a gente só faz conosco mesmo. Quando eu sou justo, eu passo a enxergar dentro dessa ótica, aí começa a fazer sentido os preceitos morais. O amor passa a fazer sentido, porque o amor é uma manifestação de justiça. O amor, ele funde polos, e por isso ele está longe do egoísmo. O falso amor, porque o falso amor não funde polo nenhum. Ele simplesmente quer agarrar para ele aquilo que ele acha que é dele. Nessa visão de separação, isso é a coisa mais comum que existe na humanidade pelos séculos dos séculos. Vejam quando eu estou dizendo como faz sentido que a sociedade que nós criamos dentro dessas leis é uma sociedade completamente distorcida, que precisa ser transformada. Se o justo é assim, a condenação passa a deixar também de fazer sentido, é onde eu começo a dizer. Ora, quem condena não é Deus. Quem condena somos... Aí vamos entrar em outras... Quem condena somos nós, estejamos nós encarnados, estejamos desencarnados. Nós usamos isso nessas estruturas de separação. Porque aí o combate dos egos no mesmo nível leva a batalhas de força no mesmo nível. E aí vai contar a linearidade. Quem tem mais força, quem tem mais exército, quem tem mais isso, e vão se bater. E esse mal vai lutar contra o bem, e muitas vezes a condenação vai acontecer, a gente acha que foi Deus que condenou. Não tem nenhum Deus sentado barbado, nem nenhuma contabilidade cósmica fazendo conta dos seus pecados, para depois dizer lá, olha aqui, ó, não existe. Quando isso aparece, podem ter certeza, está na mão de quem não tem nada a ver. Alguém está te enganando, seja ele espírito, seja ele padre, seja ele rabino, seja ele quem for. Se ele chegar e disser, olha, seus pecados são esses, tanto que os santos, é interessante, vamos voltar para Bernadette. Bernadette, ela tinha na cabeça que ela pecava demais. Enfim, eu não sei onde que ela achava lá dentro, mas enfim, ela tinha isso e ficava se confessando. Eu tenho em mãos um caderninho de notas íntimas, escritas por ela. Depois foram apanhadas, né, das suas anotações e foram transformadas num livrinho. E assim. É interessante você ver a progressão. No primeiro momento, lá quando ela entrou no convento, isso era todo dia, toda hora, e aí era retiro para fazer penitência, era não sei o que. No final, ela dizia assim, viver no Cristo, estar no Cristo, paz no Cristo, só isso me bastou. E agora, o Cristo vive em mim. E aí, cessou a tormenta. É a história do cara do Eshiba. Ele passa a ter, o justo passa a ter um tal comando que ele vai usar compaixão, é claro, mas a força está com ele. E por isso o trabalho externo é o mesmo trabalho interno, ele começa a agir, ele começa a fazer as coisas, às vezes num silêncio, quietinho, oculto. Portanto, se nós vivemos segundo o Espírito, nós entramos nesse processo de libertação
tem vários nomes, a lei da graça, mas o fato é, a multidão dos pecados, vamos voltar a um conceito aparentemente largado, é coberta. Ora, se a multidão é coberta, isso tem que fazer algum sentido. Então, a multidão dos pecados, que na verdade é um só, como os femtosegundos, se eu entrar dentro do campo dos femtosegundos, eu vou ficar preso em trilhões de unidades que se sucedem até chegar a um segundo, mas se eu olhar pelo segundo, aqueles trilhões desaparecem. Ora, isso vale para a gente aplicar internamente dentro dos nossos processos internos. Se eu sou capaz de acender luz dentro de mim, acabou. A união, quando é feita, resolveu. Você se torna um justo. E aí, voltamos lá ao nosso pai Abraão. O justo vive pela fé. Vamos tirar a palavra fé. O justo vive pela certeza. O justo vive exatamente por ter resolvido essa essência fundamental, transformando o que é partido e separado. Transformando não, recompondo a unidade. O justo é um curador. Ele cura doenças, ele cura situações, ele liberta, até porque o justo se retira do seu campo egóico e começa a perceber com toda clareza que tudo aquilo que é relacionado ao ego não valeu, tudo aquilo era ilusão mesmo. O Espírito que habita nele vai se expressar com toda a plenitude, cada vez mais, e a boa notícia, para terminar mesmo, é que justos em potencial somos todos nós. Não duvidem disso. Façam um trabalho interno, seja como vocês quiserem. Escolham um método. Ainda assim, quando fizerem essa escolha, entendam que ao mergulharem nesse método, haverá uma tendência repetitiva nossa de nos querer novamente prender aquelas teias de donos da verdade, de não precisa mais fazer nada porque eu já sei tudo, aquilo só basta, o outro já não está certo, o cara que era como ali não presta para nada. Vamos nos libertar disso também. E certamente a gente consegue, quer dizer, outra vez a história da água da Bernadette, às vezes os pequenos esforços nossos, às vezes aparentemente, a gente está aqui, somos 100 pessoas, tem outras 100 fazendo isso em outro lugar, tem mais 100 ali. O que é 100 em relação a 1 bilhão? A 7 bilhões de pessoas vivas, que vivem no mundo? Pode parecer algo assustador, então não vale a pena. Vale muito. Tá? Então, gente, obrigado. A gente outra vez se encontra. Desculpe o tempo. Qualquer coisa que não sejamos em paz, vamos só fazer a nossa meditação no final desse minutos. Eu recomendo intensamente que vocês façam a nossa meditação que o Pablo, que está aqui, lá da tribo Navi, da academia de Kabbalah Mahuti, nosso grande amigo Mário Meir, promove aqui às segundas-feiras. Nós temos várias atividades aqui na casa, temos estudos, tem o Bhagavad Gita na quarta, tem astrologia na quinta, meditação hoje nós temos a do Pablo, tem a da Rose. Então eu recomendo intensamente, se vocês se sentirem bem, que venham, porque, por exemplo, essa vinculação que se faz através do trabalho que o Pablo representa aqui é algo fantástico. Da Rose também, o estudo da astrologia como meio de instrumento desse trabalho interno. Então, se vocês quiserem fazer isso, nenhuma dessas atividades aqui é cobrada. E tem na quinta, sabe? Voltou? O David voltou? O Pablo está vindo 2 vezes, é verdade. Então tem segunda e tem quinta-feira. Então, eu particularmente acho que talvez seja para nós ocidentais a coisa mais fantástica em termos de linguagem espiritual, de instrumentação, de caminho. Bom, o Marcelo do Bhagavad Gita também, vocês, tanta gente aqui está com ele, sabe que o trabalho dele também é esse, de bater duro. Então, vamos nós.
A gente fecha o olho, a gente respira ritmadamente. E aí vamos experimentar aqui um pouco essa realidade. Que transcende os nossos limites. Sejam eles os limites do nosso corpo físico, que nesse instante se funde nas expressões mais profundas e mais amplas do nosso ser. Sejam os limites do nosso pensamento, das nossas crenças, dos conceitos, dos nossos medos. E abrindo espaço no vácuo sublime de nossa alma, nós permitimos que a presença habite em nós. Na verdade, a língua é que falha. Ela nos toma por completo a presença divina. Mas ela sempre esteve ali. Está ali. A essência de criações e criações, de cosmos que se sucedem, de seres que se manifestam, todos unidade, todos um. E nesse instante, a cura que necessitamos, todos nós certamente necessitamos, de muitas formas, de muitas maneiras. Cada um de nós sabe certamente, ou ao menos em parte, o que necessita. Mas seja esse momento, ainda que pequeno, um espaço de tempo, amplo e profundo. Cura, libertação. União. Na lei da vida, na presença do Espírito, as leis que já não nos servem mais, o pecado, a morte, a ilusão. Serviu até agora, mas não serve mais. E por isso a paz viva em nós. Viva sublime luz. Inspirem profundamente, voltando sem voltar ao nosso estado de consciência.
renovados, quizá. Obrigado a vocês todos.